Agora, concedo evidentemente a palavra com muito prazer a Vossa Excelência, senador Roberto Muniz. Senador Dário Berger, queria até pedir desculpas à senadora Rose de Freitas, mas nós estamos seguindo aqui os protocolos. Queria saudar o senador Dário Berger, saudar a todos os ouvintes e telespectadores que estão nos ouvindo e nos vendo pela TV Senado também, e dizer que estou aqui na tribuna, presidente, para alertar sobre a necessidade de mais investimentos nos serviços e na infraestrutura do nosso país, e mais especificamente no saneamento. Em junho do ano passado, esse foi um dos primeiros temas que abordei aqui nesta casa, quando ingressei no Senado Federal. E, na oportunidade, eu destaquei que nós estamos hoje convivendo com algo que é invisível para a maioria, grande maioria dos brasileiros, é que nós estamos com uma perda anual na economia do nosso país de 151 bilhões de reais, fruto da inexistência da infraestrutura no Brasil. Isso são dados da consultoria da AGO Associados. E, na questão de infraestrutura, o saneamento é, sem sombra de dúvida, a face mais cruel, porque é que está mais diretamente ligado ao cotidiano das pessoas e, principalmente, das pessoas mais pobres. Claro que esse impacto da falta de saneamento chega mais claramente às portas e às ruas das pessoas mais pobres do nosso país. Essa semana teve um novo estudo do Instituto Trata Brasil, que faz todo ano o ranking do saneamento das 100 maiores cidades. E esse estudo foi a base para uma grande reportagem, que muitos devem ter visto, no Fantástico na TV Globo. E lá ficou muito claro esse apartheid social que nós vivemos. É claro que, se você pegar, mesmo nas grandes cidades, essa falta de infraestrutura de saneamento, ela não chega aos bairros mais pobres ou mais ricos. Ela está na periferia desses grandes centros. E a gente pode perceber isso com esses números, porque nós temos ainda no Brasil 34 milhões de brasileiros que não têm acesso, nenhum acesso, a uma água tratada de boa qualidade. Parece brincadeira nós estarmos ainda hoje, senador Dário, discutindo a chegada de água na casa dos brasileiros. É água, não é esgoto, é água. E se nós pegarmos a situação do esgoto, ela é mais dramática ainda, porque apenas existe, a cada 2 brasileiros, apenas um tem acesso à coleta. Não é o tratamento. 50% dos brasileiros não tem coleta de esgoto. Ou seja, nós estamos jogando nos nossos rios metade do esgoto produzido. E desse esgoto produzido, nós apenas temos 40% desse esgoto tratado. Então, é muito difícil a situação e é demonstrado nesses números porque 26 cidades, 26 capitais do nosso Brasil, investem quase 63% de todo o montante. Foi 19,5 bilhões de reais de investimento no ano 2015. Então, nós estamos com uma situação que é muito claro dessa diferença de investimentos nessas zonas mais nobres com as zonas periféricas. E o ranking do saneamento do Trata Brasil, ele coloca que isso tem uma relação direta com a incidência da caso de doenças, doenças que são oriundas dessa falta de saneamento. A gente pode lembrar que a OMS e a Unicef para a infância diz que a melhoria das condições de saneamento tem um papel fundamental na redução de doenças relacionadas às questões ligadas ao saneamento básico. Principalmente, apontam isso os indicadores de morbidade e mortalidade por enfermidades diarreicas, entre outras doenças que estão presentes no nosso dia a dia
como a dengue, chikungunya, a febre amarela, né? Porque antes todos pensavam que esses insetos se desenvolviam só em águas que eram límpidas. Agora não, já existem estudos dizendo que dentro de esgotos que tem uma parte que ficou já embaixo, a água que fica na superfície, presidente, ela pode ser uma água usada para a procriação desses insetos. E isso faz com que nós tenhamos uma situação no país de não perceber a possibilidade de estarmos nos próximos 20 ou 30 anos com a universalização dos serviços de água e esgoto. Ou seja, nós fizemos, em 2007, uma lei, a lei do saneamento. Depois houve uma pactuação que nós teríamos uma universalização chegando ao nosso país por volta do ano de 2030. E hoje, os especialistas já olham o ano de 2060 como a única possibilidade, a mais otimista possibilidade da universalização. Então, nós estamos nos afastando cada vez mais da possibilidade de ter água tratada para todos os brasileiros e esgoto tratado em todas as residências do nosso país. E aí nós chegamos num ponto que é importante a gente ressaltar, que a parceria público-privada, a presença da iniciativa privada, poderia diminuir esse tempo para que nós alcançássemos essa universalização dos serviços de água e esgoto. E o que é que nós estamos vendo agora? E que isso me traz aqui na tribuna para colocar isso de forma evidente de um problema sério que devemos enfrentar. O saneamento, presidente, não pode ser tratado como uma moeda de ajuste fiscal. Não pode o governo federal obrigar aos governos estaduais que, para diminuir o seu déficit fiscal, venda empresas de saneamento e drenem recursos, os pacos recursos, os pouquíssimos recursos, os raríssimos recursos do saneamento para pagamentos de débitos anteriores, de débitos que não são inerentes ao setor do saneamento. Ou seja, o governo federal não coloca os recursos no saneamento e os recursos e o patrimônio do saneamento vai ser dragado, usando uma linguagem da engenharia, dragado para pagar déficit de outros setores. Paciência. Isso não pode ser uma política pública de um país que vive esse apartheid social no setor de saneamento. Se nós tivermos que fazer as parcerias públicos-privadas, e esse é um dos caminhos, é pegar dinheiro do saneamento para colocar no saneamento. Se houver privatizações, que essas privatizações sejam para acelerar a universalização dos serviços de saneamento. Porque caso isso não aconteça, senhor presidente, nós vamos ver o que estamos vendo no Rio de Janeiro. Um estado com grandes déficits no setor e com a privatização sendo debatida no estado, com a sinalização do governo federal que, para fazer esse ajuste fiscal estadual, é necessário que o estado se comprometa a vender parte das suas ações. Mas para resolver o problema do saneamento, não. Para pagar as dívidas passadas. Ou seja, é aquela velha história, descobrir um santo para cobrir outro. Ou seja, essa drenagem, essa dragagem de recursos do saneamento é um mal. E o que é pior? O que é pior, presidente, é que nós vamos pegar
uma possibilidade real de alcançarmos algum tipo de eficiência dentro do setor, que é a combinação entre as empresas públicas e privadas, através de concessões ou através de parcerias, e vamos colocar essas parcerias na berlinda, porque as empresas que entrarem vão pegar os recursos para pagar esses débitos passados, ou serão dragados pelo próprio governo do Estado, e aí não sobrarão recursos para investimentos. Daqui a 5, 10, 15 anos, nós estaremos aqui discutindo e dizendo: olha como foi malfadada aquela venda das ações da empresa X ou da empresa Y, porque os recursos não ficaram no setor. Então, esse é um alerta que eu faço. Nós estaremos aqui discutindo, e aí o presidente da outra casa, da Câmara Federal, o presidente Maia, falou que existe uma discordância sobre as contrapartidas para o ajuste fiscal. Se ele deve ser algo homogêneo no Brasil, onde todos os estados terão que seguir uma cartilha, e a gente transforma o governo federal num novo FMI, né, dando a receita de bolo, e nessa receita de bolo a gente vai sepultar, aniquilar, tornar impossível o sonho da universalização do saneamento. Então, eu trago esse alerta aqui porque esse projeto ainda não chegou a casa. Então, eu quero me dirigir diretamente aos técnicos que estão fazendo suporte do ministro Meirelles, o próprio ministro Meirelles, ao presidente Temer, para avaliar essa questão. Se for para tirar dinheiro do saneamento, para colocar em débitos passados, isso não é justo, principalmente com as pessoas mais pobres do Brasil. Então, eu queria colocar este alerta, dizer que temos uma situação nada confortável. A população atendida por coleta de esgoto, nesses últimos 8 anos, passou apenas de 42% para 50%. O percentual de esgoto tratado foi de 32% para 42%. A região norte segue com indicadores ainda mais baixos. A sudeste continua com a região com a melhor situação, mas se você pegar todos os estudos realizados, quem mais necessita de recursos para universalizar é a região sudeste, por incrível que pareça. E com isso, a gente demonstra, e eu quero aqui parabenizar, através desses números, o grande trabalho realizado por Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil, que tem alertado anualmente para essa falta de investimento no setor de saneamento. Nós precisamos urgentemente mudar esse cenário. Talvez poucos saibam, mas a participação do privado, do setor privado na área de saneamento ainda é muito baixa. Nós temos dos 5.566 municípios, em torno de 320 municípios têm algum tipo de participação do setor privado através de concessões, de parcerias, concessões parciais, concessões plenas, aluguéis de ativo, ou seja, apenas pouco mais de 5% a 6% dos municípios no Brasil tem algum tipo de relação. É claro que há discussão sempre se esses serviços são serviços que podem ser feitos pela iniciativa privada. Nós temos diversos municípios onde a iniciativa privada tem contribuído e muito para a universalização, como também empresas públicas. A qualificação da gestão não está localizado no público ou no privado. Nós temos exemplos em ambos os caminhos. Mas o que nós não podemos, e quero aqui deixar claro,
é a gente perceber e ser dogmático em relação a essas questões. Eu acho que há uma possibilidade do uso da inteligência desses dois setores, público e privado. Está inscrito o senador Requião. Para que nós possamos, através destas parcerias, nós possamos avançar. Acho que esse momento é um momento muito oportuno para nós discutirmos. Nós aqui estamos revisitando os orçamentos públicos, porque vamos ter, este ano, que conviver pela primeira vez com a lei do teto. Essa lei do teto vai qualificar esse debate dentro desta casa. E é claro que nós vamos ter que abordar em alguns setores, alguns que preferem fazer investimentos em setores de infraestrutura que não seja do saneamento, ou outros que queiram fazer mais construção de prédios públicos. Eu entendo que a qualidade do investimento público vai pela primeira vez ser um grande debate aqui dentro desta casa. É essa a minha esperança, senador Roberto Requião, aproveitando muitas das intervenções aqui feitas pelo senador Cristóvão. Porque, a partir do teto, nós vamos ver realmente quem é a favor da educação, a favor da saúde, alguém que consegue relacionar, pelo menos, investimento em saneamento como investimento em saúde. Acho que será um bom debate nessa casa. Me preocupa, para finalizar e abrir a parte aos nobres colegas, quando o ajuste fiscal parte do princípio de vender empresas públicas, principalmente em setores que nós temos déficits extremos, déficits muito claros, principalmente para a população mais carente, e a gente entrega, nesse instante, esses recursos, esses poucos recursos que estavam à disposição do setor para cumprir passivos passados. Então, abrindo inicialmente com o senador Cristóvão, que tinha solicitado inicialmente uma parte, depois para o senador Roberto Requião. Senador, era bom que a gente tivesse tempo para refletir sobre os problemas que, de fato, tomam conta de uma maneira mais profunda do Brasil. E não ficarmos pingando aqui e ali. O senhor está trazendo um pouco isso. O problema que os historiadores no futuro, os analistas, vão se perguntar como é que foi possível um país ser república durante 130 anos sem dar saneamento, água e esgoto à sua população. É uma pergunta que vão fazer da mesma maneira como se pergunta como é que foi possível esse país ficar 350 anos com escravidão. É difícil a gente explicar, mas, logicamente, embora moralmente é difícil explicar, logicamente há um fascínio muito maior por viadutos, estradas e automóvel do que por obras escondidas visando o saneamento. E há também uma visão equivocada, desde o SUS ao tratar da saúde, que coloca a ideia de que saúde é uma questão de hospitais, de médicos, e não de engenheiros sanitaristas. A ideia de que ser bom gestor na saúde é construir hospitais, e não diminuir o número de doentes. Eu paguei um preço como governador aqui por ter conseguido aumentar o número de leitos sem construir hospitais, diminuindo o número de doentes. Com 3 ações. Uma ação muito forte no trânsito, que aqui provoca muitos doentes, sobretudo fim de semana no politraumatizado, com um programa radical de saneamento, água e esgoto, e com um programa de saúde de atenção direta na própria comunidade. Reduzimos o número de doentes, aumentamos o número de leitos sem construir hospitais. Mas a população não considera isso boa gestão, não. Boa gestão é o viaduto. Boa gestão é o hospital, o prédio, que, além disso, permite botar a placa com o nome do prefeito e ainda atende as empreiteiras que constroem.
Então, é uma questão de cultura que faz com que o saneamento seja deixado de lado. Obviamente, junte-se a isso o fato de ser um país dividido em duas camadas, o andar de cima e o andar de baixo, como alguns dizem. Tudo que é de cima a gente resolve. Então, resolver o problema de saneamento das camadas ricas, seja com fossas, contratando os pobres para limpá-las, não esqueçamos disso, e não resolvemos das camadas pobres, deixando que joguem os seus lixos por ali. Então, é uma questão de cultura, política e também agora de questão fiscal. E aí eu quero entrar mais no seu discurso. Nós temos que ter um sistema público de água e saneamento. Eu, pessoalmente, acho que a gente pode caminhar para construir uma solução pública em cooperação com o setor privado. É possível isso, com muito cuidado, mas é possível. Em diversos setores. Acho mais difícil até em água e esgoto do que em outras áreas, mas é possível. Só que o que está se fazendo no Rio não é pensar na publicização, em vez da estatização atual, para fazer funcionar melhor, na linha do que o senhor disse. Não está se pensando nisso. Está se pensando em resolver o problema fiscal do Estado. Está se pensando em conseguir mais recursos financeiros para quebrar o rombo. Aliás, rombo para fazer mais viaduto, para fazer mais estradas, não foi para fazer mais saneamento, não foi para melhorar a qualidade da água. Mas, e aí eu concluo, lembrando que eu falei que a gente precisa refletir muito sobre os problemas, é que há uma realidade. O Estado quebrou no Rio de Janeiro. Quebrou o Estado. E para cobrir o rombo, estão tirando dinheiro do resto do Brasil. E eu acho que hoje já deve ter governador pensando, vamos gastar o máximo, depois alguém vende a nossa empresa de água e esgoto. Já deve ter gente pensando nisso. Está aqui um ex-prefeito aí na minha frente. Porque a gente cria o rombo, depois vende o que tem. Encontrar uma saída. Quando a saída tem que ser apertar mais o cinto do Estado. E eu sei que isso gera sacrifícios. Mas quando a gente tem um processo de oba-oba, não vou usar a expressão do senador Jurgar, mas quando a gente gasta demais, um dia tem que pagar o problema. A grande questão é como pagamos aquilo que nós realizamos negativamente no passado. Como é que nós cobrimos o rombo do desastre que nós provocamos? E aí sim, como pagar a dívida com os doentes por falta de saneamento? Esses não estão sendo olhados. Nós estamos olhando como pagar a dívida com os bancos. E tem que olhar. A não ser que a gente estatize os bancos, mesmo assim tem que pagar. Agora não está olhando que tem que pagar uma dívida com os doentes. Essa composição mais ampla é que não está sendo feita. E a prova é a rapidez como foi aprovado a privatização lá no Rio de Janeiro. Não houve um debate, uma reflexão profunda sobre todas as dívidas. E também do lado de fora, a defesa da estatização atual não foi olhando os interesses dos doentes, dos que não têm saneamento, foi olhando o interesse correto, justo, dos trabalhadores do setor. Mas não basta. Olhar só os trabalhadores do setor não é publicização, é uma privatização do Estado. Nós precisamos publicizar esse país. Mas o debate ficou entre estatal ou privado. E, no fundo, o estatal foi privatizado no país. E o privado não tem compromisso público. Tem que juntar essas duas coisas. Enquanto o país enquanto o Brasil não for um país totalmente estatizado, que a gente já viu que não dá certo. Então, é o público que tem que ser o objetivo. Como é que é aquela famosa frase do Clinton? É a economia, estúpido. Que ele disse para o assessor. Eu acho que a gente precisa descobrir que o Brasil, o problema é o público que é o problema. Não é o estatal, não é o privado, é o público. Como publicizar os recursos que nós temos para servir ao público, ou seja, ao povo. E seu discurso vem na linha de uma reflexão nesse sentido. Só que nós precisamos de muito mais tempo para pensar como levar adiante a publicização, não a estatização. A publicização dos recursos brasileiros, em alguns momentos usando o Estado, em alguns momentos usando o privado,
e, em muitos momentos, a cooperação entre os dois. Senhor presidente, fico muito honrado com a parte do senador Cristóvão, incorporo as suas palavras e queria passar para o senador Requião. Senador Muniz, eu cheguei agora ao plenário do Senado, mas desde o início eu acompanhava o seu pronunciamento pela rádio do carro. E eu fiquei entusiasmado com o tema abordado por Vossa Excelência. E me apressei para chegar ao plenário com a intenção de dar uma contribuição ao debate que Vossa Excelência inicia. Eu fui prefeito da capital do Paraná e fui governador por 3 mandatos. E lidei com esse problema do saneamento básico, da purificação da água, com grande sucesso. E eu me aprofundei no tema e enfrentei as distorções por Vossa Excelência levantadas. A nossa empresa de água, a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, era, sem a menor sombra de dúvida, a melhor, mais enxuta e mais eficiente empresa de saneamento do Brasil. Mas, de repente, não mais que de repente, a irresponsabilidade de um governador que me antecedeu colocou no mercado as ações que o governo tinha na empresa com a finalidade de fazer caixa para pagar a folha de funcionários que não recebiam em função de um governo completamente desencontrado. E se criou no mercado um tal de consórcio dominó. Daniel Dantas, Andrade Gutierrez e uma série de empresas que ficaram com uma pequena participação. Mas quando eu assumi o governo, Sua Excelência, o governador que me antecedeu, havia dado o controle da empresa para o consórcio, a gestão da empresa para o consórcio, a gestão financeira, a gestão técnica. Mas a Sanepar era uma empresa maravilhosa, porque ela fazia parte daquelas grandes empresas de saneamento, senador Roberto Muniz, senador Dário Berger, que os militares criaram na tentativa de resolver esse problema. E o raciocínio da origem dessas empresas se suportava na ideia do subsídio cruzado. Eles partiram do princípio que uma empresa de saneamento pública se dedicava a purificar a água, a tratar o esgoto e cobrava, repassava esse custo para os usuários com um pequeno plus que viabilizava a manutenção do sistema e possibilitava novos investimentos. Estas empresas eram empresas estatais. Elas tinham uma operação otimizada nas grandes cidades. Elas tinham o ganho de escala nas grandes cidades. A nossa empresa funcionava magnificamente em Curitiba, em Maringá e 1 ou 2 grandes cidades do Paraná. E quando ela colocava este pequeno valor de acréscimo no custo operacional e na necessidade de manutenção do equipamento, ela previa também novos investimentos. Isto era o subsídio cruzado. As grandes metrópoles subsidiavam investimentos em cidades onde a escala não era suficiente para montar uma empresa economicamente lucrativa. Então, as grandes cidades financiavam as pequenas cidades e a expansão do sistema. Mas a Sanepar teve uma parte das suas ações vendida. E hoje o governador do Paraná está fazendo exatamente o que se faz no Rio de Janeiro. Ele está vendendo as ações públicas da Sanepar. Agora, quando uma empresa privada entra no negócio de saneamento, a preocupação dela não é a saúde pública, é um investimento que deve ter retorno. Por exemplo, enquanto eu fui governador, apesar de uma participação significativa ter sido vendida para esse tal consórcio dominó, eu fiz a empresa obedecer à legislação. 25% dos supostos lucros seriam dos acionistas, entre os quais o próprio Estado do Paraná. Não mais do que isso. Eu saí do governo
o tal do Beto Richa, do PSDB, subiu em 100% a distribuição de lucros, dobrou. E na privatização, esse interesse no saneamento, na saúde pública, simplesmente desaparece. Então, a empresa de saneamento tem que ser pública. A SEDAI, no Rio de Janeiro, é 99,9% pública. Problemas de administração, nós sabemos que existem nas empresas públicas. Elas devem sofrer correções periódicas, modificações, modernizações na gestão. Isto é indiscutível. Mas entregar uma empresa de saneamento para o fornecimento da água, que é um dom de Deus ou um bem da natureza, se transformar numa commodity para remunerar a exaustão, o lucro dos supostos investidores, acionistas, é uma coisa, para mim, rigorosa e absolutamente inadmissível. É claro que uma bem estruturada empresa pública pode utilizar de uma participação privada num investimento descentralizado num município menor, por ela subsidiado, por ela sustentado economicamente. Mas a água não é passível de privatização. Uma empresa de água não pode ser uma empresa de mercado a vender a água como se fosse uma commodity e conseguir lucros sempre maiores em cima desse processo. Eu lembro aqui a Califórnia, não com a água, mas com a energia elétrica. A Califórnia teve a privatização do seu sistema de energia feito de uma forma absoluta. Em 10 anos, a Califórnia apagou, porque o capital privado que pretendia contentar os seus acionistas, os seus investidores, os fundos investidores, aumentava a exaustão, ao limite da possibilidade de pagamento dos consumidores, o preço da energia elétrica. E para manter a lucratividade dos seus acionistas, dos fundos e das pessoas físicas e jurídicas, ele não investia. Então, a privatização é, por excelência, a cessação do investimento. Eu faço uma concessão a pequenas parcerias de descentralização operacional estabelecida por uma empresa pública. Mas agora, o que é que nós vemos? É esta loucura do Meirelles. Eu vi Vossa Excelência dizendo, precisamos conversar com o Meirelles e os técnicos. Me perdoa a franqueza, nós precisamos pô-los na rua, demiti-los do que estão fazendo, porque eles não estão pensando nas pessoas e na saúde pública. Eles procedem, como procedeu, por exemplo, o ministro Meirelles durante toda a sua vida. Ele era um banqueiro, administrador de banco, gerente, ele vendia cartão de crédito e seguro. Ele está pensando nos resultados do mercado, na vantagem do acionista, a quem devemos uma dívida que sequer foi auditada. E se auditada, dificilmente chegaria nos valores que a irresponsabilidade de governantes admitiram até hoje. Então, eu acredito que essa discussão tem que ser levada à frente. Mas a privatização de empresas de saneamento básico e de purificação de água é um crime. E a solução quase que perfeita, eu acredito ao governo militar, que criou as grandes empresas estaduais que deviam funcionar com subsídio cruzado, ganhando mais nas cidades uma escala razoável de consumidores e investindo na ampliação do sistema e nos municípios onde a remuneração era mais difícil. Eu acredito que esse é um grande tema, mas a privatização do Paraná me causa um verdadeiro horror, porque é uma negociata, muita gente deve estar ganhando dinheiro nisso, e essa irresponsável privatização do Rio de Janeiro para pagar a folha dos funcionários. É uma empresa que deve ter os seus defeitos, como tem as estatais brasileiras, mas ela é lucrativa e ela vai se transformar numa empresa extraordinariamente lucrativa, com enxugamento de pessoal, uma racionalização da administração em benefício não da saúde do povo carioca, mas em benefício do mercado e de lucros de uma Coca-Cola ou de uma Nestlé, que vai acabar sendo a titular da empresa de saneamento, SEDAI, e um
uma abertura de torneira vai custar mais ou menos o que custa hoje uma garrafa de água mineral, uma Coca-Cola ou um produto da Nestlé. Caminho errado de um governo completamente equivocado, que está pensando no capital, está pensando no mercado e esqueceu que neste país tem um povo, tem gente titular de direitos e alguns deveres também, mas que está sendo completa e absolutamente esquecida. Senador, eu sei que é meio fora do regimento e tudo, mas eu não queria perder. É uma provocação do senador Requião. Eu não vou aqui dar atestado de sanidade mental do Meirelles, longe de mim, mas eu só quero dizer que a loucura vem de antes também. A loucura não começou com ele. A loucura começou com desperdícios, com prioridades equivocadas, com isenções fiscais altíssimas que o Estado do Rio deu, que o presidente Dilma deu, com gastar dinheiro para viabilizar uma indústria automobilística que, no final de contas, nos deu o privilégio de ter carro, quase todo mundo, mas consumiu os recursos que iriam para outros setores, para a infraestrutura urbana, endividou todo mundo. Então, eu não estou aqui para dizer que o ministro tem sanidade mental, mas a loucura, a gente tem que reconhecer, veio de antes. E nenhum de nós pode dizer que teve sanidade ao longo das últimas décadas na gestão do Brasil. Senhor presidente, quero também incorporar aqui a fala do eminente senador e ex-governador Roberto Requião, dizer que para mim é uma honra muito grande ser aparteado por duas figuras tão ilustres, e isso para mim faz parte aí já do meu currículo vitae. Dizer que, assim, eu tenho convergências e divergências sobre a posição do nosso senador Requião. Eu entendo que a qualidade da gestão, ela não vem de ser pública ou privada. O mais importante é que a água seja um bem que seja acessado pelo cidadão. Eu fico muito preocupado em estar num país onde os direitos ficam no papel. Isso me preocupa muito. Eu vivo num país em que todo mundo tem um direito a tudo e as coisas não chegam na mão do cidadão, principalmente dos mais pobres. Pelos números que eu entendo do setor de saneamento, porque militei nessa área, se tem um setor onde o privado não apareceu, foi o setor de saneamento. O setor de saneamento é o setor onde você tem a menor participação privada. Até o setor de petróleo e gás, senadores, até o setor de petróleo e gás, que nos parece ser um mercado só da Petrobras, é um setor mais acessado pela iniciativa privada. Permita uma ligeira interrupção que explica essa situação de alguém que foi governador por 3 vezes e teve uma experiência grande nisso. O que impedia a participação do setor privado, no seu desejo de maximizar lucros, era que as planilhas de custo, as tarifas, só podiam vir autorizadas pelo governo eleito, o governo popular. Mas para resolver esse problema criaram as agências, que passam a funcionar com as lógicas de mercado. Então, empresas privatizadas e agências que se preocupam não com a saúde pública, não com o interesse do povo, mas se preocupam fundamentalmente em garantir o lucro das empresas, o lucro dos acionistas, viabilizam a participação do setor privado, mas encolhem definitivamente a possibilidade que Vossa Excelência tentava alcançar na sua exposição da universalização do serviço. Vai haver saneamento básico para quem puder pagar por ele. Permite uma parte, senador Roberto. Tá. Senhor presidente, só para finalizar. Na ordem, aí eu acho que eu sou o primeiro inscrito. Tem o inscrito o senador Hélio, nosso amigo senador Flecha também. Mas eu entendo que esse é um debate que a gente precisa avançar. Eu tive a oportunidade de participar da participação, né, e da abertura de outros setores. Eu também tive a oportunidade, senadores, de ser prefeito
da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, fui secretário de Estado, fui deputado, e a gente sempre olha os primeiros obstáculos como grandes problemas. Eu me lembro quando se pensou em privatizar a questão da coleta do lixo. O próprio transporte urbano, a distribuição de energia, isso sempre foi uma questão que eram pontos que pareciam imexíveis, mas que hoje a gente consegue conviver com essas situações. Exemplo, a questão da telefonia celular, né? Estamos com as melhores qualidades de serviço? Não, mas chegamos muito próximo, até ultrapassamos, né, a universalização, mas com custos muito altos. Então, acho que a gente precisa, né, encontrar um meio termo. Não acho que o déficit hoje existente no saneamento é fruto da presença do privado, porque ele não existe. Também acho que a ineficiência das empresas estatais não estão no colo dos funcionários públicos, muitas vezes é na malversação ou no mau uso dos cargos em prol da política, do corporativismo, que muitas vezes, na tentativa da sobrevivência da própria companhia, impede que ela avance nessas parcerias aqui pontuais colocadas pelo senador Roberto Requião. Então, a gente precisa conversar com esse corporativismo, dizer isso não dá para continuar, e também não podemos dragar recursos do saneamento para outros setores, que são setores que estão hoje deficitários. Então, quero aqui finalizar, mas, infelizmente, tenho que dar uma parte, se Vossa Excelência permitir, da parte aos dois senadores. Vamos permitir, mas eu só queria lembrar aos ilustres amigos e companheiros que tem vários outros senadores inscritos e Vossa Excelência, senador Roberto Muniz, já está há mais de 30 minutos na tribuna. Só para lembrar, então, claro que essa casa é a casa do debate, o assunto é extraordinariamente importante e que, na medida do possível, meu querido amigo Hélio José, e o senador Flecha Ribeiro, se a gente puder ser breve, porque a Rose de Freitas, inclusive, está aguardando aqui no cafezinho, a quem eu tinha anunciado previamente de que ela utilizaria a palavra. Então, com muito prazer, vamos ouvir o senador Hélio José, depois o senador Flecha Ribeiro e depois vou contar com a prestimosa atenção de Vossa Excelência para concluir o seu... Alô? Senador Hélio José. Eu gostaria de fazer essa parte como engenheiro, como analista de infraestrutura, com 36 anos de profissão nessa área, tá certo? Ex-servidor da Eletronorte, 3 anos e meio, da SEB, 27 anos, que tive lá com o finado Paulo Jackson, lá na SEDAI, a sua CAESB de lá, CAESB aqui em Brasília, SEDAI de lá. Embasa. É Sebasa, isso? Embasa. É Sebasa, SEDAI Rio. Embasa. Lá na Embasa, aonde o Paulo Jackson e a gente, nós fundamos, né, a Federação Nacional dos Urbanitários, para defender políticas e defender também a classe trabalhadora como servidores do setor, tá certo? E também, eu que trabalhei muito tempo na SEB, lá tinha a Coelba, que foi privatizada, né? Essa questão é uma discussão muito profunda, nobre senador Muniz. Nós precisamos realmente aprofundá-la, porque ela gera, igual o nosso senador Requião coloca, com a experiência que ele vê, alguns problemas colaterais muito graves. Porque você vê, um setor, tipo do saneamento, que você fez toda uma análise aí, inclusive vai ser fruto do meu discurso. Vou colocar exatamente algumas questões, exatamente na área de saneamento aqui em Brasília, com relação à questão da CAESB. Ele não é tão atrativo, porque as perdas são tão grandes, a situação da ineficiência, igual você coloca, é grande, tá certo? E também tem a questão do corporativismo que a gente precisa estar discutindo. Mas, com as PPIs, com as PPPs, nós precisamos pôr os pingos no is e atrair realmente o capital privado, o capital de investimento, os fundos que estão por aí querendo ter lugares para investir, de forma segura e de forma não destrutiva, de forma a não precarizar aquilo que já está precarizado. Então, por isso que esse debate é importante, porque como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura,
Eu tenho clareza, inclusive até apresentei um projeto nessa casa, que é o projeto da Agência Brasileira de Negócios, que era exatamente para tentar atrair de forma adequada o capital desses grandes fundos internacionais que pudesse investir no mercado estruturante da infraestrutura nacional, tá certo? Porque temos os fundos árabes, os fundos americanos, chineses, etc., tá o mundo sem querendo investir. O problema é que não há segurança para o investimento. Então, nós precisamos discutir com mais ênfase essa questão, sem politicagem e pôr o pingo no i. Eu vou concluir atendendo o apelo do nosso presidente, mas deixando claro e registrando essa questão importante que você retrata aqui, tá certo? E que nós precisamos discuti-la melhor. Acho, inclusive, que até convidá-lo, nós da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, tem 412 parlamentares, nós poderíamos fazer um debate sobre essa questão da PPI, da PPP, do saneamento, da água e da energia no nosso país. Muito obrigado. Agradeço, incorporo, passar aqui o último, a parte antes, o senador Flecha Ribeiro. Senador Roberto Muniz, quero agradecer a oportunidade que o presidente nos dá de fazermos uma parte. Eu estava no gabinete e assisti parte do pronunciamento de Vossa Excelência, que já se estende por mais de 30 minutos, porque o assunto do seu pronunciamento, ele é instigante. Eu vim aqui também para usar da tribuna, mas fiz questão de aparteá-lo no sentido, primeiro, como disse, esse assunto é instigante para todos nós, né? Eu defendo, dependendo da ideologia, você fala em Estado máximo, né? Aquele Estado que quer cuidar de tudo, e desde ônibus, transporte urbano até a aviação, né? E o Estado mínimo, aquele que deixa tudo na mão do mercado e não se interessa por nada. Não pode ser nenhum dos dois. O Estado tem que ser o Estado necessário, ou seja, ele tem que agir aonde ele precisa estar para atender a sociedade. Esse é o papel do Estado. Agora, aonde o Estado não tem necessidade de estar em determinados setores, ele tem sim que transferir para a iniciativa privada para cuidar daqueles outros setores ou daquelas outras regiões, como as nossas duas regiões, o seu Nordeste e o meu Norte, ainda não comportam economicamente investimento do setor privado. Agora, o senador Requião coloca aí a preocupação dele, que é a preocupação de todos nós. Quer dizer, na hora que você faz uma concessão, né, ou uma privatização de determinado serviço, o governador, o executivo do Estado, ou do município, ele tem que estabelecer critérios para fazer a concessão. Então, se for, agora mesmo, o governo federal abriu no BNDES uma linha de crédito para saneamento, para concessão e saneamento. E está com 3 estados iniciar a aplicação, até como cobaias, eu digo entre aspas, né? Rio de Janeiro, Rondônia e Pará. Rio de Janeiro, Rondônia e Pará. Agora, você tem que colocar, primeiro, tarifa social, tem que ter. Aqueles que não são atendidos pelo Bolsa Família ou estão no Luz para Todos, tem que ter a tarifa social, e ele vai, ao dar a proposta, ele vai saber que vai ter a tarifa social. Tarifa do serviço de metro cúbico de água. É dentro daquilo que está hoje. Se hoje você tem um determinado valor por metro cúbico, você vai ter que estar próximo disso. E não. Agora, no meu estado, eu acredito que nos estados, na maioria dos estados, se não em todos, né, há um atendimento deficiente no Brasil inteiro, a nível de água e muito mais de esgoto. Então, você tem que investir. Os estados não têm capacidade de investimento. Como é que nós vamos fazer isso? Colocar a população sem ter acesso ao saneamento? Não pode ser.
senador Requião, vamos trabalhar em conjunto, definir os parâmetros e vamos oferecer à sociedade aquele serviço que é importante, porque todo valor gasto em saneamento você economiza em saúde, várias vezes o valor aplicado aqui. Então, parabéns aí pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Para concluir. Senhor presidente, concluindo, queria agradecer a todos os senadores. Acho que esse tema foi bastante prestigiado hoje aqui na casa. Dizer que fico feliz, acho que a gente precisa estar muito claro que a eficiência dos investimentos públicos, ele precisa estar sempre olhado à preservação dos direitos, né, da cidadania, que é o acesso à água e esgoto, precisa ser também colocados. Se há a possibilidade, dentro dos parâmetros colocados de tarifa, da qualidade do serviço, para que empresas privadas possam colaborar com a gestão pública para que se tenha acesso a esse serviço, não precisamos ter essa disputa entre público e privado. Agora, o que nós não aceitamos, senhor presidente, para finalizar, é que o direito fique dormindo nos papéis. Não adianta direito no papel, direito guardado na gaveta da burocracia. Esse direito precisa chegar à torneira do cidadão, aos rios, para que nós possamos fazer uma sociedade em que esses direitos aconteçam na ponta. E é essa a nossa luta. Eu vejo aqui, só para finalizar, eu conheço empresas públicas muito bem geridas e empresas privadas também muito bem geridas. Eu conheço municípios grandes geridos por empresas privadas, onde os serviços vão bem. Também municípios com menos de 10 mil habitantes, geridos por empresas privadas, em que resguardam os interesses públicos. E aqui a nossa luta é para que esses interesses públicos estejam resguardados para toda a população. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe de ter abusado da sua boa vontade dos colegas senadores. Bem, eu que cumprimento Vossa Excelência. E o próximo orador inscrito como líder é o senador Cristóvão Buarque. Enquanto ele se dirige para a tribuna, eu quero também dar um pitacozinho a respeito desse assunto.